Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, abençoe agora o meditar da Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco, guiando o nosso meditar. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, dizem que a experiência de estar se afogando é uma das mais traumáticas do mundo. É o desespero total. Imagine uma pessoa que está se afogando e de repente aparece uma boia flutuando perto dela. O que ela faz? Se apega àquela boia com toda a sua força e não larga dela de jeito nenhum, não é? É mais ou menos isso que o autor de Hebreus fala sobre Jesus Cristo. Ele falou no capítulo 1 que Jesus Cristo é infinitamente superior à antiga aliança baseada na observância da lei de Deus no Antigo Testamento, dada pelos anjos aos seres humanos que não conseguem cumpri-la perfeitamente como Deus exige. Sendo a nossa salvação feita somente pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o autor diz que nesta verdade, como a boia para quem está se afogando, devemos nos apegar firmemente, com todas as forças, porque sem ela nos afogamos nos pecados e na condenação eterna no inferno. Esta verdade absoluta está resumida em João 3,16, que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se as pessoas do Antigo Testamento levavam tão a sério as leis para chegar a Deus e ter a salvação, quanto mais nós que agora temos a salvação somente pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, devemos nos apegar a esta verdade. Você sabe, estimado irmão e irmã, qual o maior perigo para nós cristãos nos dias de hoje? O maior perigo para você, para mim e para todos os cristãos nos dias de hoje é a indiferença e a passividade diante da palavra de Deus e da fé em Jesus. Os cristãos deixaram de meditar na palavra de Deus, deixaram de orar, deixaram de participar ativamente da igreja, e a fé está se esfriando do coração de todos. Estamos tão envolvidos e preocupados com os problemas materiais que não levaremos daqui quando morrermos, e nos esquecemos do mais importante, que são as coisas que realmente dão felicidade, paz, alegria e salvação para os seres humanos: o amor de Deus em Cristo revelado na palavra de Deus. É como se nós estivéssemos agarrados na boia que nos mantém vivos e de repente o sono espiritual bate e vamos largando devagarzinho de nossa boia, que é Jesus Cristo, e vamos afundando e nos afogando em pecados, com o risco de morrermos na fé, na salvação e após a morte acabarmos no inferno eterno. O que fazer? Nos agarrarmos mais firmemente à boia da salvação, que é Cristo, a palavra de Deus, a oração, a igreja, a vida vivida de maneira santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Precisamos ter a consciência de que neste mundo estamos apenas de passagem, mas tem uma vida eterna esperando por nós no céu, para quem creu e viveu uma vida consagrada a Cristo, colocando-o como prioridade em sua vida
e no inferno para quem soltou a boia da salvação pela fé em Cristo, viveu em pecados, sem o perdão de Deus e acaba morrendo indo para o inferno. Lembre que os destinatários desta carta eram cristãos de origem judaica que enfrentavam perseguição e cansaço espiritual. Eles corriam o risco de voltar para o seguro, o judaísmo tradicional, para evitar o sofrimento. O autor argumenta que o perigo não é apenas um erro doutrinário grosseiro, mas a negligência, a apatia, a passividade e a indiferença em relação a Cristo, a palavra de Deus, a oração, a igreja e a vida consagrada e comprometida com Deus. A deriva espiritual acontece silenciosamente e lentamente, quando a pessoa vai largando a boia da salvação pela fé em Cristo somente, não medita mais na palavra de Deus, para de orar, não vai mais para a igreja e começa a viver em pecados que Deus condena. A palavra de Deus não é meramente um informativo para nós, ela é transformadora. Ela cria o que diz a fé, a esperança, o amor, a salvação. Apegar-se significa reconhecer que a vida cristã é mantida externamente pela palavra pregada e não por uma iluminação mística interna ou pelo esforço próprio. Se pararmos de ouvir a palavra de Deus, naturalmente derivamos para longe de Deus e da salvação, voltando ao pecado ou à confiança na própria justiça, achando que é bonzinho e merece o céu pelas boas obras que faz. Estimado irmão e irmã, este versículo atua de duas formas. Primeira, como lei, adverte contra a preguiça espiritual e a soberba de achar que já sabemos o suficiente do Evangelho e não precisamos mais meditar na palavra de Deus, participar da igreja. Segundo, como Evangelho, direciona o cristão de volta ao objeto verdadeiro da fé, as verdades ouvidas sob a obra de Cristo como o único porto seguro para o julgamento e a condenação eterna. Aponta para Cristo. Ele é o Evangelho, Ele é a palavra de Deus, Ele é o Salvador e somente nele nós podemos confiar para a nossa salvação. Portanto, Hebreus 2:1 é um chamado para retornar à igreja, a participação da igreja como casa de Deus para ouvirmos a sua voz. A segurança da nossa salvação não reside na nossa capacidade de segurar Deus ou a boia, mas em estarmos expostos à palavra de Deus, onde Deus nos segura. Negligenciar a palavra de Deus que é anunciada na igreja e o sacramento da Santa Ceia, onde Deus vem a nós para fortalecer a fé, a esperança e o amor, é literalmente soltar a boia que nos salva em águas perigosas. Ou você está ativamente segurando a boia da mensagem de Cristo, ou está inevitavelmente sendo levado pela correnteza do mundo dos pecados para longe dela. A firmeza não vem da nossa força, até porque somos muito fracos, mas de quão bem estamos amarrados, segurando as verdades ouvidas da palavra de Deus. Hebreus 12:1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque em Cristo nós já temos a nossa salvação. Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa boia, Ele é tudo o que precisamos para sermos salvos e felizes. Que nós nos agarremos a Cristo, a Tua palavra, a oração, a igreja, que possamos viver uma vida consagrada a Ti e que possamos, nos bons e maus momentos da vida, saber que não estamos seguros, que não estamos sozinhos, estamos seguros porque temos Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador.
Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.